Olá, meu nome é Aline, eu tenho 27 anos, sou estudante de psicologia, sou professora de inglês e hoje vou compartilhar um pouco da minha história com vocês. A minha trajetória com Jesus, ela começou já bem cedo. Na verdade, eu sempre tive aquela noção de que Deus era real e que Ele existia. E sempre teve um desejo muito forte assim no meu coração de fazer o que era certo, sabe? Só que a minha família, nós éramos pessoas religiosas, mas a gente não tinha aquela intimidade com Jesus. O meu pai, ele é intérprete, ele fala vários idiomas, né? E trabalhou muito tempo como intérprete, ainda trabalha. E ele foi contratado para ser intérprete de equipes missionárias dos Estados Unidos, né? E durante essa viagem que ele fazia, junto com esses pastores e esses missionários, ele ouviu falar de salvação e de Jesus e ele aceitou Jesus. E logo após ele ter aceitado Jesus, ele começou a nos levar nessas viagens, né? E lá foi onde eu ouvi falar sobre salvação, eu ouvi falar sobre Jesus, eu ouvi falar sobre a fé. E eu creio que eu devia ter mais ou menos uns 8 anos. Foi quando eu e a minha família nós aceitamos a Jesus. E aí a gente começou essa caminhada sem frequentar nenhuma igreja ainda, né? Um tempo só nós, nossa família, lendo a Bíblia, tendo curiosidade de aprender um pouco mais sobre Jesus. Mas chegou um ponto que nós entendemos que nós precisávamos congregar em algum lugar onde a gente poderia ter um alimento espiritual mais sólido, ter uma comunhão. E foi quando amigos nossos, da nossa família, nos convidaram a participar dos cultos da Igreja da Paz, participar da célula. E eu creio que nessa época eu deveria ter uns 12 anos. E foi algo que mudou as nossas vidas, né? Quando a gente começou a ter essa comunhão com as pessoas. E eu nunca vou esquecer do dia que eu fui à frente e aceitei Jesus. E, nossa família antes meus pais passavam por problemas de relacionamento no casamento, problemas financeiros e isso era muito difícil. Mas quando Jesus entrou na nossa casa, a gente começou a ter uma outra perspectiva, outra visão de como a vida poderia ser maravilhosa. Assim, não sem problemas, obviamente, né? Porque não é isso que Jesus promete. Nós temos sim problemas, mas nós não estamos sozinhos enfrentando esses problemas. Nós vivemos e andamos com Jesus. E desde muito nova, eu sempre tive muita afinidade com música, sempre gostei muito de cantar. E quando eu comecei a frequentar a Igreja da Paz, o meu coração começou a pulsar muito forte em relação ao ministério de adoração. Na verdade, já pulsava antes mesmo de entrar na igreja. Eu ouvia muitos ministérios de louvor e eu sentia meu coração queimar muito forte. E eu comecei a participar das células, me tornei líder de célula e após isso eu senti um desejo muito grande de fazer parte do Ministério de Adoração. E juntamente com esse chamado, esse comissionamento com a adoração, também veio esse comprometimento de estar trabalhando junto com Jesus e amar aquilo que Ele ama e fazer parte do reino de Deus. Então, falar de Jesus, ensinar a palavra nas células, através do discipulado, através de trabalhos missionários, nos ribeirinhos. Então, isso começou a queimar muito no meu coração de ter esse envolvimento com a obra de Deus. Não por títulos, mas por realmente querer estar fazendo parte daquilo que Deus ama, fazer parte daquilo que Ele está se movendo, né? Então, isso aconteceu tanto comigo quanto meus pais e meu irmão. E nós realmente nos envolvemos de cabeça na obra do Senhor. E até hoje, nós entendemos que esse é o centro, né, da nossa vida. É viver realmente a palavra, é viver esse relacionamento íntimo com Jesus e entender que o remédio para o mundo
é nós sermos realmente filhos de Deus, vivendo em santidade, vivendo em pureza. Desde que eu aceitei a Jesus com os meus 12 para 13 anos, eu decidi viver uma vida elevada, né? Uma vida de santidade em todos os sentidos. Então, questões de relacionamentos, namoro, sempre eu busquei fazer sendo guiada pelo Espírito Santo e tenho sido guiada por Ele até hoje. E para mim tem sido uma experiência muito diferente, sabe? Não significa que eu tenha uma vida perfeita e sem problemas e sem dificuldades, mas você não se sente sozinho para enfrentar as situações da vida. A coisa mais linda que você pode receber na sua vida com Jesus é que Ele te dá um propósito, Ele te dá uma identidade, né? E eu lembro que antes de Jesus eu me sentia tão perdida, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia quem eu era, eu não tinha ideia do valor que eu tinha. Mas na minha vida com Jesus, quando Ele entrou na minha vida, eu pude entender a minha identidade, que eu sou filha de Deus, que eu sou uma pessoa santa, que eu fui chamada à pureza, que eu fui chamada para fazer a diferença, que eu fui chamada para amar as pessoas, para servir as pessoas, para cumprir um propósito na terra. Então a vida passou muito mais do que só sobreviver, do que só respirar e estar por aí, mas passou a ser uma vida comissionada e guiada pela ação do Espírito Santo. Isso faz total diferença, sabe? Porque a gente encontra felicidade no ser e não no possuir as coisas. Você passa a não dar mais valor às coisas materiais. Você passa a usar as coisas materiais e a amar as pessoas, sabe? E você começa a entender de que não é sobre o que você tem, não é sobre o que você faz, mas sobre o que você é em Cristo. É sobre o que Ele diz que você é. Então isso faz total diferença na nossa vida. Quando a gente começa a afirmar nosso valor e identidade no amor de Jesus, né? Então, para mim, isso foi um divisor de águas durante a minha vida, porque quando eu penso na minha vida sem Jesus, eu penso que não teria razões de estar aqui, não teria razões de viver. Jesus acaba sendo o tudo para você, tudo que você faz, tipo, o que eu estudo, a faculdade que eu faço é sobre Jesus, é sobre servi-lo. O meu trabalho é sobre Jesus. As coisas, como eu trato minha família, como eu trato as pessoas, o modo como eu expresso é sobre Jesus. Tudo se torna sobre Jesus. E você passa a encontrar a verdadeira felicidade nisso. E não é sobre as suas conquistas, não é sobre ter o casamento que você deseja, ou ter o trabalho que você deseja, ou ter a carreira que você deseja, porque não importa em que estágio da vida você esteja, você se sente completo. Então, isso para mim que é o maior presente que eu recebi, é de ter os meus olhos abertos para a dádiva da pessoa de Jesus e desse relacionamento que nós podemos ter com Ele, que realmente você se sente completo e amado. E com esse propósito que Ele te dá, cada dia mais, Deus me deu muitos dons em relação à arte, né? Eu canto, eu sou ministra de adoração, e eu e o meu irmão, nós trabalhamos com produção, com composição. Temos uma banda, né, que Deus pediu, Deus nos comissionou a fazer isso para a gente colocar a mensagem da palavra de Deus fora das quatro paredes da igreja. E Ele colocou no nosso coração que realmente Deus separa pessoas com dons específicos, artísticos, para servir a Ele, para fazer o nome dEle conhecido, para que Ele possa ser glorificado, para que a mensagem dEle alcance mais pessoas. E é isso que nós temos feito. E eu creio que é só o começo. Deus tem muito mais para fazer na minha vida, na vida da minha família. E a mensagem principal que eu quero deixar é: a verdadeira felicidade está em ser amado por Jesus. E essa é um pouco da minha história.